Sejam muito bem-vindos aqui no canal Fator Cristão. É uma honra, é uma alegria muito grande ter vocês aqui comigo. Na semana passada, começamos um estudo em Hebreus, capítulo 11, e na semana passada falamos sobre a natureza da fé. E entendemos que é somente pela fé que nós conseguimos entender as coisas de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos ver alguns exemplos de fé do Antigo Testamento, pessoas que alcançaram bom testemunho e justiça da parte de Deus por terem agido e vivido conforme a fé. Graça e paz, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Quero convidar você a me acompanhar na leitura da Palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Se você ainda não pegou a tua Bíblia, pause este vídeo, pega a tua Bíblia e venha nos acompanhar aqui na leitura da Palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de 4 a 7. Diz assim a Palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que o Senhor acrescente a sua palavra nos nossos corações e que nós possamos buscar entendimento para a nossa vida de fé, para a nossa vida de relacionamento com Deus. Então nós vemos aqui, amados, que a partir do verso 4, alguns exemplos de fé do Antigo Testamento, de pessoas que viveram e alcançaram de Deus a justiça e o bom testemunho. O versículo 4 fala de Abel. O louvor de Abel ainda testemunha o fato de que um verdadeiro adorador deve vir com fé, apresentando o sacrifício exigido por Deus. Nós devemos chegar a Deus com a oferta que Ele quer que nós apresentemos. Não é do nosso jeito, não é do jeito que a gente acha que deve ser, mas é do jeito que Deus coloca no nosso coração, é do jeito que deve agradar a Deus. Em seguida, no verso 5, fala de Enoque. Enoque foi trasladado para o céu sem morte física. E aconteceu porque ele agradou a Deus, acatando a palavra de Deus, vivendo conforme a palavra de Deus. Enoque tinha conhecimento de Deus, sabia o que poderia agradar a Deus, o que não poderia. Ele andava conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus, agradando a Deus. E a sua trasladação é o testemunho vivo de que realmente ele agradou a Deus na sua caminhada, na sua vida. E o versículo 6, então diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E nós vemos então que nada agrada tanto a Deus como uma fé inabalável em tudo o que Deus é e em tudo que Deus promete fazer. Nada agrada tanto a Deus do que a nossa vida de fé, do que a nossa devoção a Ele pelo que Ele é, pela promessa que Ele tem feito a nós na pessoa de Jesus, promessa que se cumpriu na pessoa de Jesus e que se cumprirá em nós também na pessoa de Jesus. E nós temos, pela fé, compreender, viver isso e viver de acordo com a palavra de Deus. É esta fé que Deus requer de nós, que nós tenhamos essa convicção, essa certeza de que Ele se agrada
de que nós sigamos conforme a sua palavra. Já o versículo 7 fala da obediência de Noé. Noé recebeu de Deus uma ordem. Noé vivia num lugar que não tinha água, longe do mar, longe de tudo. Era uma época que não chovia. E a obediência de Noé ao construir a arca, longe de tudo isso, foi uma evidência da sua confiança na palavra de Deus. Então, quando Noé começou a construir aquela arca, aquela embarcação enorme, gigante, com certeza algumas pessoas vinham até ele e falavam com ele e diziam para ele: olha, Noé, eu acho que você está meio fora da casinha, né? Você construindo uma embarcação desse tamanho aqui, como que isso vai chegar até o mar? Ou como será que o mar vai chegar até aqui? As pessoas não entendiam. E na verdade Noé também não entendia. Mas pela sua fé na palavra de Deus, pela confiança que ele tinha na promessa de Deus, ele então se propôs com sua família a construir a arca, e isto foi testemunho para a sua salvação, salvação dele e da sua família. Então, pela fé, agindo pela fé, obedecendo pela fé, vivendo pela fé, é que nós temos o testemunho da justiça de Deus. Que nós possamos sentir e viver esta fé, viver nesta confiança que nós temos em Deus, obedecendo a sua palavra, seguindo os seus caminhos, e que nós possamos procurar a Deus diligentemente, buscar a Deus acreditando que Ele nos recompensará por isso. Porque, como diz a palavra, no verso 6, Ele é galardoador daqueles que os buscam, e que o buscam em fé, o buscam na certeza da promessa, na certeza de que a sua palavra será cumprida em nós, de que a sua palavra já foi cumprida em nós na pessoa de Jesus. Que Deus esteja cuidando do nosso coração, abençoando a nossa vida, nos dando essa disposição para viver em fé, compreender a palavra, estudar a palavra, entender o que Deus quer para nós de acordo com a sua palavra, e que a nossa fé seja para a nossa salvação, para a nossa justificação e para o nosso bom testemunho diante de Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. O Senhor esteja cuidando de cada um de nós e nos dando cada dia mais a certeza e a convicção da sua presença conosco. Nós possamos sentir isso, viver isso e pela fé testemunhar disso também. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê a plena certeza, a plena convicção da sua presença em nós. Em nome de Jesus, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui comigo. E tenho certeza que as suas vidas serão abençoadas assim como a minha. E buscando sempre bom testemunho, buscando sempre o entendimento na palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.